Olá, galera! Olha só, gente, estamos aqui de volta para um momento especial, tá? Olha só, aqueles estudantes que não conseguiram, ó, às vezes vislumbrar ou analisar ou enxergar um contexto que faltou, estava lá posto na mesa durante as aulas, mas por algum motivo você não enxergou e passou. Mas é agora de rever essa aula e vocês vão recuperar, gente. É um momento de recuperação. O momento de recuperação, gente, não é de tristeza, não. Ou seja, vocês têm o lado bom. E qual é o lado bom? Vocês vão rever todo o contexto e vão reforçar cada vez mais. Ou seja, vocês vão ficar duplamente cheios de conhecimentos filosóficos. Olha que interessante. Então, como diz, traga aqui um pouco da letra da música de Raul Seixas, que diz assim: não diga que a canção está perdida. Olha que interessante. Tente outra vez. Então vamos tentar, né? Vamos lá. Desejo sucesso para vocês. Vamos lá, nossa aula aí. Revisão de recuperação, unidade 2. Professor Hélio tá aí. É as mesmas aulas, tá? Tá bom? Aula 14, 16, 20, 22. Essas duas aqui, gente, falamos sobre questão estética, tá? Lá dos gregos até na modernidade. E aula 20 falamos sobre ética e moral no âmbito da política. E a 22 sobre a filosofia da inteligência artificial, que aqui denominaremos de IA, né? Vamos abreviar. Existe um padrão de beleza, a filosofia grega, em foco. Ou em debate, né? Pode ser em foco ou em debate. Não tem importância. Nós vimos que a estética na arte grega, o naturalismo como ideal de representação, ou seja, era fundamental o naturalismo. Não coloquei aqui a Idade Média, mas vocês que viram que a forma de imaginar, de pensar, a estética mudou, tá? Lá na Idade Média. Aqui nós vemos os gregos. Para eles, o naturalismo constitui o quê? Uma noção fundamental que marcou profundamente grande parte da arte ocidental, da Grécia Antiga até o século XIX, com interrupção durante a Idade Média, né, que mudou-se. Lá era a estilização, estilo. Né? Por exemplo, Osborne, né, ele diz que o naturalismo é a ambição, ó, de colocar diante do observador uma semelhança convincente, tá? Tem que convencer, persuadir, das aparências reais das coisas. Na atitude naturalista é possível distinguir algumas variações, dentre as quais as mais importantes são o realismo e o idealismo. Aqui, galera, nós vivemos isso a todo instante hoje. Às vezes nós temos que ser realistas, nós imaginamos nós assim, mas às vezes a gente quer melhorar. Nós imaginamos nós uma pessoa além daquilo que poderíamos ser ou queremos ser. Naturalismo realista mostra o mundo como ele é, nem melhor nem pior. É característico da arte renascentista lá do século XV. E o naturalismo idealista, ele retrata o mundo nas suas condições mais favoráveis, melhores, tá? Hoje em dia, né, você vai para academia, você já se imagina e se idealiza lá uma pessoa bem forte, etc. É um exemplo, tá? Estética naturalista, a arte grega. Na Grécia Antiga não havia ideia de artista, olha, eles não tinham muito espaço. É assim, como se fosse um agricultor, né, e etc. Utensílios eram produzidos, vasos, né, ânforas, copos, etc. Era por necessidade, na minha opinião. Edificações, instrumentos educacionais e por aí vai. Aí vem um cara chamado Platão e ele diz, olha, eu não vou dar, né, um valor autônomo sobre o que chamamos de arte, mas ele reconhece o poder da poesia, que é a beleza, né, sobre a alma humana, e dá indícios de que aprecia os prazeres que ela proporciona, a poesia, a música, etc. Ele vai dizer ainda que a beleza em si ela é acessível somente ao intelecto, né?
a mente, a reflexão, etc. Ele faz a crítica à beleza do mundo sensível, dizendo que é variável e relativa. Relativa quer dizer que cada um tem, né, sua maneira de pensar. Por exemplo, a mímese, ele que seria a imitação não da ideia da coisa, mas da aparência, do objeto concreto. Só lembrando que lá no século V e IV a.C., a função da arte era criar imagens de coisas reais, que tivesse a aparência da realidade. Aí veio o discípulo de Platão, que é o Aristóteles. Ele veio afirmando que a mímese é natural para as pessoas desde a infância, por ser um modo de aprendizado, olha só. A mímese, o termo originado do grego, que é mimes, é traduzido por imitação, mas significa muito mais que isso, tá? Segundo os gregos. Em resumo, para Platão, as palavras imitam a realidade. A tradução mais correta, talvez, seria a representação. E o Aristóteles vai dizer: a arte imita a natureza. A arte, para ele, engloba todos os ofícios naturais, indo da agricultura ao que chamamos hoje de belas artes. Gente, hora de recuperar. Vamos, alguma dúvida aqui? Vamos verificar? Questão 1. Qual é a característica fundamental que diferencia o naturalismo idealista padrão da arte grega do naturalismo? Letra A. Idealista aperfeiçoou o real para mostrar ao mundo como gostaríamos que fosse, melhorado, ok? Estética renascentista entre o ser humano e a beleza. O renascimento artístico, ocorrido entre os séculos XIV a XV, na Europa, passou a dignificar o trabalho do artista, diferente dos gregos, certo? Passou a ser intelectual. As artes foram buscar um naturalismo crescente, mantendo estreita relação com a ciência empírica, né? A ciência do empirismo. Vocês estudaram isso na unidade 1. Fazendo uso de todas as descobertas e elaborações em busca do ilusionismo visual, certo? Por exemplo, o naturalismo renascentista ele utiliza as conquistas das ciências para atingir um realismo cada vez maior das representações. Aí vem um carinha na modernidade, que é o René Descartes. Ele não elaborou uma teoria específica da estética, mas com a teoria do conhecimento dele, tem indícios, né, sobre a estética neoclássica. Artistas e críticos identificaram, né, o seguir na natureza com o seguir da razão, uma vez que a natureza humana consiste em ser racional, segundo Descartes, certo? Aí o John Locke e o David Hume, eles vão entrar em acordo, porque para eles a questão da estética, da beleza, ela é questão de gosto. Cada um, né? Cada pessoa valoriza o objeto como a vê. As ideias fundamentais da estética no romantismo, desenvolvidas na Europa em meados do século XIX, podem ser resumidas pelas expressões, gênio, né? Então, a pessoa que se destaca no âmbito da beleza, da produção, né? Da arte, etc. Imaginação criadora, originalidade, expressão, comunicação, simbolismo, emoção e sentimento. O Kant vai dizer assim, esse pensador: para se julgar objetos belos, torna-se necessário o gosto. É claro, né? Mas para as belas artes é necessário o gênio. Olha que interessante. Aquela pessoa que tem a capacidade de se destacar no âmbito da produção da arte. Por exemplo, o simbolismo, outra marca desse período, adquire especial relevância a ideia de que a obra de arte é um símbolo, é a encarnação material de um significado espiritual. Vai além, já analisou essa questão do racional, não mais. Gente, surgiu dúvida? Vamos verificar. Questão 2. Assim como a diversidade da Amazônia influencia nossa percepção da natureza, o filósofo inglês John Locke, ele defendia que nosso conhecimento e senso estético vem da experiência sensível. Para ele, não nascemos com ideias inatas, olha.
Em vez disso, nossa mente é como uma tábula rasa, que se preenche por meio do sentido. Essa ideia pode ser relacionada com a forma como artistas e moradores de Rondônia interpretam a beleza da floresta, dos rios e da cultura local. Tudo depende da vivência e da observação. Olha, interessante. De acordo com o pensamento estético de John Locke, a apreciação da beleza, seja na arte ou na natureza, é determinada principalmente pela experiência sensorial e pelas vivências individuais que moldam nossa percepção do belo. Isso traduzindo também para o nosso contexto da Amazônia. Ética e moral na política. Gente, a política ela é uma criação dos gregos e romanos e tem como finalidade, em sua origem, a vida justa e feliz, isto é, a vida propriamente humana digna de seres livres. Assim, por dizer, a política é inseparável da ética. Olha que interessante. Os gregos e romanos clássicos jamais concebiam que ética ficasse fora da comunidade política. Então, isso é uma essência da natureza humana, né? Jamais bem elevada. Só que assim, o vínculo entre ética e política significava que as qualidades das leis do poder dependiam das qualidades do cidadão. Então, o que viria dependia do cidadão, né? Cidadão bons, leis boas. Cidadãos ruins, leis ruins. No período antigo, a referência política básica na antiguidade era a cidade polis. Não como espaço urbano, sim como comunidade política, tá? Somente na cidade boa e justa os homens podem ser bons e justos. Somente homens bons e justos são capazes de ser, construir uma cidade boa e justa. A questão da lei. Se os cidadãos não são bons, não terão leis boas. Aristóteles, um pensador, ele estabeleceu como campo do conhecimento filosofia das coisas humanas. Então vamos lá. Então assim, ele dividiu. A ética, ela trataria das ações humanas, individuais. Então seria a filosofia das coisas humanas. E a política seria a reflexão sobre o Estado, a comunidade, a administração, etc. Então ele separou. A ética tem a ver com o comportamento. E a política seria a questão da administração. E vai ao encontro, certo? E, gente, é possível, como a gente vê a inteligência artificial na política, ela está moldando, né? Nós vimos que ela está mudando muito. Tem um lado positivo, que ela ajuda a tomar decisões melhores, analisa muitos dados e torna os serviços públicos mais eficientes, também permite campanhas políticas mais direcionadas, com mensagens boas, etc. E o lado negativo é que existem riscos. A pessoa pode criar fake news com adversários, né? Deepfakes, ou mensagens falsas, textos falsos, etc. Dificultando saber o que é verdadeiro. Os algoritmos podem influenciar o que as pessoas veem, aí cria-se aquela bolha, né? Aquela bolha onde só apresenta o que eles estão mostrando, etc. Há preocupações na privacidade também. Os dados podem ser usados indevidamente. Ela pode melhorar a política, mas também existem desafios para ser analisados. Tá? Gente, hora de recuperar. Surgiu dúvida? Vamos verificar. Questão 3. Em Rondônia, um gestor público decide investir em saúde básica para melhorar a vida da população. Essa atitude está mais ligada a qual ideia? Ética voltada ao bem comum. Então, essa é a ideia, tá? Então, saúde básica, a população é o bem comum. A última das nossas aulas, nós vimos, revisando agora, na recuperação, é filosofia da inteligência artificial. A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que cria sistemas que imitam a inteligência humana, certo? Ela é capaz de aprender com dados, reconhecer padrões, tomar decisões, por exemplo, assistente de voz, redes sociais, tradutores, etc. Por aí vai. Está em toda a área, né? Em todos os âmbitos. Gente, consciência artificial, como a IA funciona? Será que ela pensa que nem humanos? Aqui eu digo que não, né? Mas será?
Ela processa grandes quantidades de dados e calcula probabilidades, viu? Por exemplo, se eu quero, lá é lançada várias imagens de um veículo, certo? Aí eu quero um veículo assim. Então ela tem uma probabilidade daquelas imagens e vai fazer uma imagem de acordo com o que está lá. Principais conceitos: aprendizado de máquina, que ela melhora com mais dados. Quanto mais dados você vai lançando, mais ela melhora. Redes neurais, modelos inspirados no cérebro humano, que ela imita, né? Diferenças importantes: ela trabalha com regras e símbolos, que é a síntese, tá? E nós compreendemos as coisas com semântica, tá? Sabendo o significado das coisas reais. Então, essa diferença de máquina de IA para humano. Será que a máquina pode pensar como nós, humanos? Consciência e filosofia da IA. Pergunta central: máquinas podem pensar ou ter consciência? Temos aí o argumento, né, do quarto chinês, que uma pessoa dentro de uma sala com os códigos vai respondendo as perguntas de acordo com os códigos que ela tem lá, o significado dos códigos. Quem está fora pensa que ela sabe, mas que ela está lá dentro não sabe entender a verdade, não conhece. Só está representando os códigos. Não há consenso sobre consciência artificial, tá? Ou seja, ainda a análise inicial. Filósofos discutem o problema difícil da consciência. Ética e reflexões filosóficas. Questões importantes. A inteligência artificial pode tomar decisões morais? Será? O que vocês acham? Quem é responsável pelos erros? Até onde substitui humanos? Superintendência, né? Superinteligência fora do controle é um risco, tá? Superinteligência. O que Platão diria sobre a inteligência artificial? Eu trouxe o Platão para analisar. Se ele morasse hoje, se ele viesse hoje aqui, que a IA seria uma cópia da realidade, mas melhorada, certo? Ela não reconhece a verdade, a IA, mas pode ajudar humanos a compreender melhor o mundo. É um orientador, etc. Ela imita, né, o que parece ser real, mas não acessa a essência das coisas. Gente, hora de recuperar. Ficou dúvida? Então vamos verificar. Questão 4. John Searle contesta a ideia de que o processamento de dados equivale ao pensamento real, certo? Através do argumento do quarto chinês. Ele demonstra que um sistema pode manipular símbolos perfeitamente sem compreender o que eles significam. Para Searle, a diferença fundamental entre humanos e máquinas é que as máquinas operam apenas com síntese, né? Manipulando símbolos e regras logo sem entendimento. As referências, gente, olha aí. Esse é o momento, olha só, gente. Ó, esse é o momento de você refletir duas vezes, porque vocês fizeram essa reflexão, pensamento, análise na primeira revisão, na avaliação, tá? Da unidade 2. E agora é de recuperação, sem nenhum problema. Vamos recuperar o que ficou perdido lá. Vamos trazer para o nosso conhecimento, certo? Então é um momento de vocês, ó, apreciar. E lembre daí da música, né, do nosso saudoso Raul Seixas, né? Não pense que a canção está perdida. Então, vamos lá. Tente outra vez. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.